Fernando Luiz Dias, oceanógrafo, ex-diretor do CTTMAR da Univale, pessoa altamente capacitada, especializada, para a gente falar do assunto que vamos abordar hoje, que é a condição da praia de Balneário Camboriú, em função dos últimos fenômenos que têm acontecido ali, que têm comprometido a imagem da praia, que são esses biozoários e outros animais que afloram na orla e causam um cenário muito ruim. O que a gente quer saber é o seguinte: de onde vem isso, Fernando? Bom, na realidade, de onde vem essas alterações ambientais, a gente pode dizer assim, que antes, em tempos passados, eram menos frequentes, mas que acontece no meio natural até de uma forma acidental, chamados de processos ou fenômenos. Eles na enseada de Balneário Camboriú, na enseada de Camboriú, eles são uma constante, tá? Eles são uma constante. Então são esse surgimento, esse arribamento ou de alguns organismos, alguns animais, de algumas plantas, elas são decorrentes de uma alteração ambiental, certamente. Uma alteração do ambiente. É esgoto, não? Não é que é esgoto. O esgoto é uma consequência do passado e até do presente. Na realidade, é uma alta carga de nutrientes. Eu estou tentando simplificar. Isso é, alterações ambientais que a gente observa na enseada de Camboriú, de Balneário Camboriú, na nossa enseada, com um aporte constante de anos e anos, de décadas, né? Talvez mais de 30 anos, a gente vem aportando nutrientes, um alimento extremamente favorável para os organismos que estão vivendo na enseada. Alguns nativos, alguns organismos naturais, originários desse nosso ambiente praial, dessa nossa enseada, e outros exóticos, não naturais, e que foram trazidos para a região através do Porto Itajaí, são chamados espécies exóticas. Eles se aproveitam dessa anormalidade do ambiente e numa oportunidade qualquer, elas explodem. É isso que está acontecendo com mais frequência. Porque há pouco tempo atrás, a coisa era localizada em alguns pontos da praia. Na frente da Rua 2000, na frente da 1500, etc. Agora parece que a coisa está se esticando para toda a orla da praia. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: qual é a influência, por exemplo, muito se fala hoje, do canal do Marambaia e do próprio Rio Camboriú nisso? Não, obviamente que o canal do Marambaia e o Rio Camboriú são os aportadores de água e desse nutriente. Então esse nutriente, esse adubo, essa alta carga orgânica de material, e obviamente com essa carga orgânica de material vem uma série de nutrientes que são extremamente benéficos para esses organismos, né? Que é adubo, eles são aportados pela descarga pluvial do Rio Camboriú, vem desde a bacia toda do Rio Camboriú, desde a drenagem da bacia toda, desde esgotos tratados ou não tratados, certo? E também do canal do Marambaia, que também tem seus afluentes, né? Da região do Ariribá, que descarregam na enseada. Então, tu imagina, uma grande lagoa, eu só aportando água de 2 rios. A lagoa, estou falando que é uma lagoa, mas ela é uma semi-lagoa, ela é meio aberta, ela tem uma relação com o mar bastante intensa. Seria a nossa Bahia, né? A nossa Bahia, a nossa enseada, certo? E isso tem uma carga de nutrientes, de alimento sendo jogado para dentro. Esses nutrientes seriam o quê? Esgoto mesmo? Eu perguntei ainda há pouco de esgotos, não é esgoto? O que é esse nutriente? Obviamente que isso não é só esgoto, ele é esgoto, ele é nutriente natural do lixiviamento da nossa bacia hidrográfica, quando chove bastante, essa carga de material gerado na cidade ou não gerado na cidade, nas arrozeiras, eles são descarregados para dentro da enseada. E a enseada, hoje, os organismos naturais não conseguem decompor naturalmente essa carga de alimento. Então, hoje eu estou tendo mais alimento dentro da enseada do que o ambiente tem capacidade de degradar. As bactérias têm capacidade de decompor, diluir, consumir e então trocar com o mar aberto. Então, o mar aberto não consegue trocar tanto. E diga de passagem, nós temos no fundo da enseada um material depositado de matéria orgânica de várias origens, de anos, e à medida que a gente tem aquelas ressacas, né, as ressacas que batem na nossa enseada, a última delas, na nossa praia, a última delas foi nesse feriado
do dia 15, no dia 15 de novembro, nós tivemos uma ressaca que eu acho que começou no dia 15, uma sexta-feira, e foi até sábado e domingo, e quem olhou para a água do mar naquele dia viu uma água do mar toda escura. Escura de quê? Do material do fundo depositado, matéria orgânica, sedimento, lama e silt, muito carregado de matéria orgânica, e é ressuspenso, é colocado em suspensão na coluna da água. Nesse momento, qualquer espécie lá existente oportunista, é esse ambiente que eu quero para crescer. Ela explode, dá um boom, e aí, a partir daí, eu tenho essa alta carga de organismos arribados após morte. Qual é, além da aparência ruim, qual é o malefício que isso causa? É uma tendência. Nós temos o início de um futuro. Qual é o futuro que a gente quer na Enseada? De uma praia limpa, com águas límpidas, balneáveis, transparente, sem material em suspensão, sem tanta carga orgânica ao longo da praia. Nós queremos isso na nossa praia central, ou nós queremos uma praia central com mais turva, com mais manchas escuras, que hoje a gente está vendo com mais frequência. Isso não era tão frequente nos anos passados. Quem viveu aqui nos anos 80 sabe disso. Essas alterações, elas obviamente começaram a ser mais evidentes. Eu estou aqui desde 86 e moro na Vida Atlântica, olhando a praia desde 2001, de cima para baixo. Eu vejo com cada vez mais frequências esses processos acontecer. A água está cada vez mais turva. Quem pisa dentro da água e quem vai tomar banho de mar, se anda em direção à zona de rebentação, vai sentir que o sedimento do fundo está mais lamoso, está mais fino. Antes era mais arenoso. Quem vai mais para a Barra Sul sente que o fundo da Enseada é uma alta carga orgânica e de lama. Então, tudo isso é uma consequência do que aconteceu no passado. Isso dá para resolver? Certamente que dá. Certamente que dá. Mas qual é a perspectiva disso se resolver? Porque num curto, médio e longo prazo. Tem que começar agora, porque isso a gente sempre falava ainda há pouco aqui, na conversa prévia que a gente fez, que essas coisas já foram advertidas em 1999. Nós temos 19 anos nessa história. Quer dizer, nada foi feito para resolver isso agora. Qual é a solução que tem? Tem solução? Aderbal, eu fui diretor da então Facimar, depois se transformou em CTT-MAR, o Centro de Ciência e Tecnologia da Terra e do Mar, o curso de Cenografia, o primeiro projeto. Os primeiros dados ambientais assim mais intensos da Enseada foram gerados de 94 a 95, um projeto que a gente teve, um recurso da Fundação Banco do Brasil. Gerou-se os primeiros dados da Enseada em todos os aspectos, físico, químicos e biológicos, em 94 a 96. Então começou a se entender a Enseada. Em 98 a 2000, a Casan assinou um convênio com a gente, com a Univale na época, eu não estou mais na Univale, e com a Prefeitura de Balneário Camboriú, a Secretaria de Meio Ambiente na época, o secretário era o Malta, o Raimundo Malta, e a gente monitorou durante um ano o Rio Camboriú, a região do estuário, e a Enseada de Camboriú. E nós fizemos, então, na época, uma palestra apresentando os resultados à Secretaria de Meio Ambiente, no fórum, então, o fórum onde ficava hoje o Centro de Saúde. O Centro de Saúde ali na 1500, né? O fórum ficava lá, e é onde os resultados nossos eram um pouquinho assustadores na época. Na época, 1999. Os dados físico-químicos, parâmetros físico-químicos da Enseada, naquela época, mostravam que a Enseada se mostrava estar em estado de eutrofização. O que é um ambiente, uma lagoa, uma enseada, um ambiente aquático em estado de eutrofização? Isso é, as bactérias que lá existem não conseguem decompor os nutrientes, a carga orgânica que é aportada para dentro desse corpo da água. Significa que elas não conseguem decompor, eu não tenho oxigênio mais suficiente para me acelerar o processo de composição, eu cada vez mais jogo mais nutriente para dentro, matéria orgânica, leia-se nutrientes, né? Matéria orgânica, leia-se nutrientes, e essa carga orgânica vai aumentando, e aí as respostas nós temos aqui hoje. Isso é, cada evento, cada momento, por uma situação ambiental qualquer, mudança de uma frente fria, uma ressaca, pós-ressaca, pré-ressaca, uma entrada de uma massa de água quente, uma entrada de uma massa de água fria, eu tenho uma resposta.
Resposta ao quê? Um monte de brosoários, agora de algas filamentosas verdes, chamado de maré verde, as diatomáceas, com essa coloração mais escura da água, que nós não tínhamos. No Rio Grande do Sul, você conhece, né, Aderbal, lá no sul, você é de Criciúma, como é que dá, de vez em quando, você vê aquela água marrom, meio oleosa, né? Parece um óleo. Isso. A gente vê isso em Balneário Camboriú em alguns eventos no inverno. Quem observar bem a praia central, em alguns meses de inverno, você vai isso. Isso é normal na praia de Gravatá, isso acontece. Mas no Rio Grande do Sul, em Torres, então, em Rio Grande, você vai ver no sul, né, do estado, na região de Araranguá, Arroio do Silva, você vê aquela água extremamente oleosa. Que é isso que a gente está vendo em Balneário Camboriú. Mas outros organismos estão aparecendo, são vegetais e animais. Pois é, agora fazer a pergunta final. Tem um risco da praia se perder se não for feito o que é necessário fazer para evitar isso? Existem exemplos no mundo. Agora, uma notícia da Folha de Estado de São Paulo, recente, mostrou que algumas praias do Caribe não estão mais sendo frequentadas pelos turistas pela alta carga de sargaço que aporta nas praias. Isso é, onde o turista antes tomava banho, ele não tem mais como entrar. Por quê? Porque ele tem sargaço, aquelas algas grandes, largas, que se proliferaram de uma forma tão... Mas o fenômeno é o mesmo daqui? Não dessa alga, mas é por aí. Na China, tu tem praias que estão totalmente interditadas por conta da ocorrência da uva, que é aquela alga verde que tem nos costões rochosos, é tipo uma alface, né? Um pouquinho maior, compridinha, a uva. Você tem praias na China que foram totalmente interditadas, as pessoas não conseguem entrar. Você conhece aquelas lagoas que começam as marrequinhas do banhado, aquelas águazinhas, ou então os cravos de banhado, ou então a água-pé? Quando uma lagoa está cheia de água-pé, o que eu tenho? Eutrofização. Eu tenho mais carga de nutrientes naquele ambiente, e aí é isso que essas plantas gostam, elas dominam. E aí ela chega a tal ponto que a concentração delas é tanta, a decomposição delas também decorre uma água turva, como a gente está vendo em Balneário Camboriú agora ao longo de toda a praia. O sol não consegue penetrar, e aí alguns processos ecológicos não conseguem acontecer, algumas espécies naturais não conseguem se desenvolver, e aí tem um desequilíbrio. É isso que a gente está vendo, um desequilíbrio ainda, eu não diria inicial, nós já passamos do passo inicial, nós já estamos num passo 2 já. O passo inicial foi depois, quando tudo aconteceu, que foi depois de 2002, 2004, quando os brisoários começaram a surgir, quando a Tivelamactroides, que é aquele molusco, aquela conchinha mais escura, que agora está aparecendo na praia novamente, mas ela aparece na praia entre outubro, agora, novembro, final de novembro e dezembro ela aparece e está morrendo muito rapidamente. 2 anos atrás ela apareceu. As bolachas do mar, quem conhece em Balneário Camboriú, eu sempre encontrei as bolachas do mar, você também. Acho que todos os moradores de Balneário Camboriú sempre viram a bolacha do mar, os mais antigos, mas em concentrações meio que assim, uma aqui, uma ali. Hoje não, hoje você vai para a Barra Sul, você consegue ter concentrações de um pacote de bolachas do mar no fundo lamoso. O que significa esta bolacha do mar? A mitela. Ela é um organismo que está lá para decompor, ela é um decompositor. O que ela está decompondo? Matéria orgânica. Por que ela está lá? Porque ela está comendo o quê? Matéria orgânica. Porque existe a matéria orgânica. Porque existe. E por que tanta concentração? Porque tem muita. Isso mostra um desequilíbrio. Tá certo. Fernando, acho que esse assunto iria um pouco mais longe, mas eu acho que o essencial a gente colocou aqui. Então, resumidamente, tem que adotar medidas rápidas e enérgicas para evitar isso. Primeira medida, saber o que está acontecendo. Isso eu já propus várias vezes. Nem os técnicos sabem. Não. O que está acontecendo? Monitoramento. Eu tenho que fazer um grande programa de monitoramento para saber quais são os parâmetros físico-químicos que estão na água do mar,
quais são os parâmetros físico-químicos que estão na água do mar, qual é a dinâmica e a circulação da enseada de Balneário Camboriú, para onde as águas circulam. Você disse que alguns arribamentos acontecem aqui ou acolá, ou nesse ponto, estão em toda a casa. Se eu conheço bem a circulação da enseada de Camboriú, de Balneário Camboriú, como se fosse na palma da mão e tivesse no meu computador, eu saberia que hoje, se eu tivesse uma rede de equipamentos instalado ali, para onde será esse aporte, para onde será esse arribamento e de onde ele pode estar vindo. Uma coisa interessante, uma única vez, eu moro lá em cima no 12º andar, olhando para a praia numa sexta-feira, final do dia, um dia bonito, pré-verão, desculpa, foi em março, foi pós-verão, nós estávamos entrando já quase no outono, eram os últimos dias de verão, e eu olhei para o mar em direção à Barra Sul, eu moro na 13800, e eu vi manchas isoladas andando rapidamente em direção à minha altura do meu apartamento, na 13800 a 3850. E elas chegavam até a praia e aí se distribuíram ao longo de toda a praia. Eram manchas de birozoários. Eu nunca tinha visto aquilo daquela forma. Era um evento de um arribamento que vinham em grandes manchas chegando até a praia e ela se concentrava exatamente ali. Por que se concentrava exatamente ali? Porque a circulação da enseada de Balneário Camboriú naquele dia me configurava que elas teriam que chegar ali, porque são ambientes natantes, errantes, que ficam flutuando na coluna de água. E é a coluna da água que vai trazer eles até ali. Agora, da onde que eles vêm, como eles crescem, quais são as espécies? Essas espécies de birozoários são exóticas, não são nativas do Brasil, elas são de fora. Mas por que elas chegaram aqui? Por que elas estão aqui? Porque elas chegaram, podem ter chegado de qualquer forma, elas estão ao longo do litoral brasileiro inteiro, vindo por água de laço de navio, ou no fundo de cascos de embarcações, isso não interessa. O que interessa é por que elas se desenvolvem aqui. Por quê? Porque as espécies nativas que ocupavam o espaço que ela estava, não ocupam mais. E ela é mais oportunista. Ela gosta mais de crescer aqui. Ela é mais rápida. Ela se desenvolve mais rápida. Então, aqui na enseada de Balneário Camboriú, ela achou o melhor local para viver. E é isso que a gente está vendo. Essas espécies estranhas, muitas delas, essa alga filamentosa é nativa do Brasil, mas ela não é normalmente ocorrente aqui, nunca foi dessa forma, que aconteceu agora no dia 21, e ela está aí como consequência ainda, dia 21 foi o grande arribamento dela ao longo na Barra Norte, né? Uma alga filamentosa, meio que compridinha, e um verde-oliva, né? É chamado de maré verde também. Ela surgiu, ela aportou, mas por que ela se desenvolveu tão rápido? Por quê? Porque aqui eu tenho um ambiente favorável. A espécie nativa que devia estar aqui, ocupando aquele espaço, não foi tão oportunista como ela, não consegue se desenvolver tão rapidamente. Ela não, ela viu um ambiente favorável, muito nutriente, tem um costão para me fixar, tem um costão onde eu posso me fixar e crescer, e eu tenho alimento de graça, e eu cresço mais rápido que a outra, nativa. Eu sou muito mais rápido, eu sou muito mais oportunista. E é isso que está acontecendo. Espécies oportunistas estão ocupando espaço na enseada de Balneário Camboriú. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço.